se eu falar para você que a gente vai entregar isso, nós vamos entregar isso. 8 ou talvez 99 tenha sido a última turma de formação que passou pelo PG, prisioneiro de guerra. Mas a hierarquia pela hierarquia serve para duas coisas, basicamente. 1, afastar as pessoas. 2, gerar custo desnecessário. Parece que você é alguma coisa extragaláctico do universo, né? Aquela coisa, e isso não é nada disso. É um ser humano como outro qualquer. A meta tem que ser perseguida, cobrada, atendida e superada. Senão não faz sentido. As empresas existem para ganhar dinheiro. Não tem que ter essa vergonha de chegar pro seu chefe e falar, cara, eu mereço ganhar mais. E eu preciso ganhar mais, eu preciso ser melhor remunerado aqui, o papo tem que ser aberto. E se chega numa equação que você entende, não é o que o seu chefe entende, tá na hora de você ir embora. 16 horas, 17 horas, batemos 23 horas de jornada. E eu tô feliz, eu quero mais. Eu vou fazer acontecer. Não é o custo que custar, mas o que depender desse velho infante, eu vou fazer. Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar. Sejam todos bem-vindos. E lembrando que agora, nesse canal, nós temos mais 2 podcasts. O Contrate Veteranos com o Tenente Galdino, onde nós conversamos sobre empregabilidade e mercado corporativo. E o Brasil na Escuta com o Tenente Psicólogo Brasil, onde a gente aborda saúde mental e uma série de outros assuntos. Então sejam bem-vindos. Rochinha, é o seguinte, quando eu fiz a minha transição do meio militar para o meio corporativo, todos os eventos que eu participava, conversas com outros profissionais do meio corporativo, empresas, sempre tinha um cara lá, Sempre tinha um cara lá ou palestrando, ou fazendo networking. E aí eu comecei a sondar essa pessoa. Falei, pô, quem é esse cara, né, meu, que tá em todas? Aí comecei a perguntar para um, perguntar para outro. Fui me aproximando estrategicamente dele também. Até que descobri que é um R2, que inclusive se formou na nossa ilustre Baixada Santista, assim como a gente. Então hoje temos uma mesa aqui composta por integrantes oriundos lá da Baixada Santista, né, do NPOR de lá. E aí eu tive a grata satisfação em conseguir realmente conhecê-lo não só como profissional, mas como pessoa. Então é com muita honra que a gente recebe hoje aqui Antônio Neves. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fala, Auleta, fala, Rocha, obrigado. Seja bem-vindo. Muito me enobrece estar aqui entre irmãos da Casa Mãe. Vamos falar sobre isso. E nesse programa que é super importante aqui, que tem sido um divisor de águas. Quando a gente fala da importância do veterano nas empresas, nas corporações, no quanto ele agrega de fato sem nenhum outro tipo de viés, mas sim dos valores que a gente traz da caserna. Eu acho que essa é uma temática que tem que ser cada vez mais fortalecida. Então, parabenizo desde já, porque eu acompanho o programa, não tanto quanto eu gostaria, mas o suficiente para ter uma admiração não só por vocês dois. Rocha, estou conhecendo mais agora, mas você, Auleta, já passamos poucas e boas, mas meus parabéns pela iniciativa, parabéns pela divisão, parabéns por todos os pilares que estão formando a divisão e trazendo essa temática do veterano tão importante aqui nos dias atuais, e tão importante no todo sempre, que eu acho que nunca foi olhado de maneira estruturada e principalmente com viés de ajudar o veterano e não com nenhum outro viés, seja ele político ou por qualquer outra natureza. Então, desde já, a melhor continência, meus parabéns aí por essa iniciativa. Show, muito bom ter você aqui, irmão. E a gente queria saber um pouquinho, né, de como que foi a trajetória, se você iniciou nas Forças Armadas já por uma vontade sua desde cedo, ou foi por acaso, foi por acidente. A gente escuta cada história aqui, e aqui a gente queria entender como é que foi. Quem era o Neves antes de se tornar o Tenente Neves? Teu nome de guerra era Neves mesmo? Neves, sempre antes Neves. Do Tenente Neves, do aluno Neves? Nunca fui aluno. Isso? Nunca foi, né? Nunca foi. Essa parte aí eu sei. Não, isso aí nunca aconteceu. Quando eu nasci, já estava com a Cruzeiro do Sul. Vamos começar com a sessão de embuste. Brincadeiras à parte aqui. Eu, como todo jovem, como vocês, como todo jovem, tem um momento da nossa vida que precisamos nos alistar. E naquela ocasião eu já cursava o ensino superior, fazia Unisanta, na Baixada Santista, ali em Santos. E um rolê que eu até hoje não sei porque eu estava matriculado naquele curso de engenharia. É sério. E eu acho que eu só fiz no período que eu estava de conscrito e aluno. Aluno nunca foi. Mas não tinha o menor rolê comigo estar naquele curso. Mas mesmo assim fiz 3 anos, né? O primeiro foi bem, o segundo começou a chafurdar, o terceiro eu desisti. Mas eu estava ali e aí comecei a
a participar do processo ali, como conscrito ali, o processo de alistamento normal. E hoje ainda tem um pouco de trauma quando você fala do alistamento, mas naquela época era um pouco mais intenso. Porque você olhava as Forças Armadas para lavar banheiro, engraxar o turno e carpir mato. Era assim que se olhava a versão conscrito ali. E num olhar bastante resumido do que é força, e aí você tem um pouco da maturidade, de tudo, confesso que fiquei bastante preocupado procurando quem será que pode me livrar deste alistamento aqui, deste momento aqui de guerra, desse momento de terror da nossa vida, a vida do jovem, né? E aí eis que encontro um tio, que era um tio afastado, tio assim de segundo ou terceiro grau, mais para terceiro do que para segundo, e ele tinha sido militar a vida inteira e tinha se aposentado como coronel. E eu falei, bom, é tio afastado, mas é tio, né? Para se livrar da encrenca, chama qualquer pessoa, né? E aí eu fui lá conversar com ele e ele fez uma espécie de uma entrevista. E ele falou, mas você está se alistando? Tô. Por que você não quer servir? Não, porque vai lavar banheiro, vai não sei o que lá. Interessante. Você está na faculdade? Isso vai me atrapalhar, vai atrapalhar a vida. É outra mentira que se fala muito, né? Que o alistamento militar atrapalha a vida. E aí ele falou, não, você tem uma capacidade de, concorrer a uma seleção diferente, você tem uma capacidade de avançar a uma condição diferente, vai ser muito, muito bom. Você vai se matricular no curso de oficiais, se você passar nas etapas, é óbvio. Ele não fez nenhuma promessa, mas é importante você saber, mas você tem que ser voluntário, você tem que falar que você quer, porque o fato de você estar na faculdade te habilita para essa próxima etapa. Não prometendo nada. Eu falei, tá aí, o que isso é no final do dia? Ele falou, no final do curso, você vai ganhar uma espada. E é sério, naquela época a gente assistia Jaspion, não sei se conecta muito com vocês, mas a verdade é essa, né? E eu falei, isso tem muita He-Man, Jaspion, vai ter uma espada, que legal, né? Fantástico, vamos nessa daí, né? E aí eu falei, não, eu sou voluntário. Não, eu quero a espada, era isso, né? Mas a gente não sabe que para conquistar a espada de Caxias, ela tem um preço a ser cumprido e pago. E foi o maior rolê ali, no meus altos dos 18 anos, e eu acho que se eu não tivesse tido essa conversa com esse tio, que hoje é falecido, talvez eu não estaria sentado aqui hoje, e talvez eu não estivesse na posição que eu ocupo hoje, né? Então, em busca da espada, encontrei um caminho diferente, um caminho importante, que me trouxe valores, me trouxe um outro olhar de vida e que me deu uma profissão. E que eu sou muito grato ao Exército Brasileiro por ter tido essa oportunidade que muitos jovens rasgam pelo medo do desconhecido. Esse é um pouco disso. E se eu voltar um pouquinho mais atrás, um jovem santista que morou ali a época da adolescência, criança, tudo em Santos. Minha família ainda está na região, grande parte dela. E playboy, inconsequente, e que talvez, sei lá, que se não fosse o exército, né, os valores transmitidos, os valores castrenses transmitidos, um pouco da pungência ali de Sampaio, não sei o que seria daquele jovem inconsequente hoje. Talvez não seria, né? Era bastante inconsequente. Ô, Praia do Itararé. É um pouco disso. Cara, legal. É interessante o que você fala, porque conecta com os outros que vieram aqui. A maioria não tinha consciência, ou tinha uma consciência muito baixa sobre o que era NPOR, sobre quais eram as formas de servir. A gente teve até um episódio anterior aí com o Ismael, né, que deu pra abrir bastante aí esse visiate. Mas eu te pergunto, então não tinha nenhum desejo latente de servir. Foi ali, e o seu tio foi a pessoa ali primordial
para talvez abrir tua consciência e falar, olha... Ele não abriu, mas ele sugeriu uma espada. Eu gostei dessa história da espada. A espada foi o ponto forte. A espada foi o ponto... Você mirou na espada. Eu mirei na espada, mas olha, foi difícil. Eu subi ali, né, nos idos de 98, né? Acho que um outro exército, possivelmente, com muitos traços ali ainda. Tinha 10 anos da nova Constituição. É um exército que estava vivenciando 10 anos da Constituição e grande parte do generalato, e por que não falar dos coronéis, tinham vivido sua grande parte na época do que se chama ditadura e que eu chamo de um governo militar. Uhum. Então era um outro tipo de cultura, era um outro tipo de pegada. Sim. Né? Enfim, e que bom, né, que tudo evolui, que bom que eu vivi isso e que bom que muita gente experimentou vários exércitos dentro do mesmo exército que nos une até hoje, né? E qual que foi a tua trajetória, assim, em resumo? Você se formou, ficou por Santos mesmo? Foi Não, em outro batalhão? saí de Santos ali no 5 de dezembro de 98. Aliás, estamos para confirmar, mas e não é embuste, não é, mas acho que 98 ou talvez 99 tenha sido a última turma de formação que passou pelo PG, o prisioneiro de guerra. É sério. Não é embuste, não. É claro que querendo saber o que é isso pra gente. Mas brincadeiras à parte, na grade curricular do NPOR tinha o PG, o prisioneiro de guerra. Você tinha um campo de 7 dias e dentro do marco de formação você tinha 6 campos, incluindo campos com marcha de 32 km. E até hoje eu me pergunto, 32 km, tem um carro, tem moto, tem bicicleta, né, cara? Mas é a evolução da sociedade, mas tinha um campo desse. E dentre toda a parte da preparação, ali de você estar sem alimentação, sem sono, privado de todas essas condições, você ainda tinha um momento de orientação com carta, e que obviamente o aluno não consegue se orientar em nenhum lugar, né? Ele é desorientado por natureza, né? E se ele for muito bom e for orientado, vai ter uma carta errada para ele não se orientar. Essa é a beleza da coisa. E aí o turno foi pego de prisioneiro de guerra naquele finalzinho de tarde. Você passa a noite experimentando ali as condições, né, ou simulando a condição de um prisioneiro de guerra, falando ali sobre tem perguntas, quem é seu comandante, e você fala seu nome, seu número e nada mais, nem patente, nem nada. E você tem diversas condições ali rebuscadas, né? Aquele aparelho, instrumento do porco, né? O aparelho ali é animado, são algumas oficinas bastante animadas, bastante acaloradas. E nessa daí, o 10 da minha turma sumiu, cara. E a gente ficou... O 10 é muito louco, um dia vocês têm que chamar ele aqui. O 10 da minha turma sumiu e ele levou aquela porra a sério, cara. Ele acreditou naquele negócio e a gente passou praticamente ali a jornada da madrugada. Procurando 10. Não, esperando o 10. Ninguém estava procurando, porque a gente teria sumido naquele negócio igual ele sumiu. E o Lazarento, na cabeça dele, muito louco, Infante, ele subiu numa árvore, ficou vendo o cenário de cima, todo mundo naquele cenário de prisioneiro de guerra, e ele, na cabeça dele, ele ia esperar amanhecer para que no momento da troca da guarda do PG ele conseguisse libertar todos. Ele não conseguiu libertar, ele arrebentou o turno inteiro, e o 10 é lembrado na minha turma até hoje por este episódio. Queria ser o herói, então. Queria ser o herói. Fábio, um beijão pra você, meu irmão. Sempre tem um 10 em alguma turma. Não, mas ele é 10, não só no número, como pessoa, como ser humano. Muito bom. Ele é um cara diferente. Tá em Santos. E nessa época aí eram quantos alunos? Né, eu me matriculei com 30, 3 morreram no turno, se formaram 27. No turno? No turno, né? Ah, no tá. Turno de formação. Achei que na época foi né? Morreram lá 3, se formaram 27 irmãos de infantaria lá da Casa Mãe. E aí a gente se forma em dezembro de 98 e tem uma outra coisa diferente de hoje. Naquela época, hoje parece que é IPOT,
EIPOT. Naquela época tinha o EI, o EPOT e o EIC. É diferente, puta, tô me sentindo velho pra cacete aqui, viu? Tá tranquilo. Mas o EI era o estágio de instrução obrigatório por 30 dias para todos os aspiras, sem exceção, e ela tinha por objetivo habilitar e introduzir o aspirante para que ele seguisse para o EPOT. Esse era o objetivo do EI. E aí, Era feito no mesmo batalhão? Não, formação? Você escolhia conforme a sua classificação. E aí depois escolhia de novo? E aí depois você escolhia de novo. Mas geralmente na escolha do EI já ficava, né? Aí você ia para o EI, tinha a menção, muitos ali já iam para a reserva. Uma outra característica também, tinha o posto imediato. A minha formação tinha um posto imediato com capacidade de chegar a capitão, desde que fizesse o EIC e cumprisse os 8 anos de tempo. Depois mudou isso em 2000, muda com o FHC, muda ali um pouco, e aí reduz o tempo do R2, e esse daí acaba criando uma bolha de muitos R2 que tinha ainda tempo para queimar, e muitos formando, e aí é um momento ruim ali para os R2 no exército. E aí você ia para o EPOT, fazia o EPOT, geralmente ficava onde você tinha escolhido, geralmente, mas nem sempre tinha todas as posições, e aí você ia para o EIC, que é o estágio de instrução complementar, que habilitava ainda enquanto aspirante, porque você só ia segundo depois do EPOT, a posição de capitão. Então você ficava 1 mês, primeiro tenente, 1 mês como capitão, e aí ia para a reserva. Olha só. Essa era a antiga formação. Se a gente for lá um pouquinho mais atrás, obviamente não é da minha época, mas ali até 69, até 1969, a formação do NPOR era de 2 anos. Poucos lembram ou sabem disso. O nosso NPOR lá na Baixada Santista, acho que a primeira turma é de 1971, se não me falha a memória, alguma coisa assim, mas a primeira turma dela ainda é na condição de 2 anos, depois é o que é estabelecido hoje 1 ano, e hoje a gente vê ali a formação de 9 a 10 meses, né? Colocando numa mesma condição de aspirante ao R1, e talvez seja os grandes celeumas e dilemas ali que nós R2, quando estamos na tropa, sentimos com os R1, né? Então na tua turma, contando o NPOR com todos esses estágios, 1 ano e meio mais ou menos? 1 ano e meio. 1 ano e meio mais ou menos. 1 ano e meio. 1 ano e meio de formação ali. Aí depois mais 6, no caso. Ou mais 7. Eram 8. 8 no total. 8 no total, mais 1 ano e meio dessa formação. Mas com a mudança em 2000, se não falha a memória, 2000, você reduz o tempo de 4 a 6. Tá. E você ficou até o último ano? Não, eu saí bem antes. Eu saí bem antes. Vou pro 4º BIB. Osasco. Depois vai 4º BIL. E aí 4º BMEC parece agora. BMEC eu não sei. Sou designado para o pelotão de morteiro pesado. Puta, caraca, tô me sentindo muito velho aqui. A gente operava com morteiro 4.2 alma raiada. Hoje deve estar na artilharia esse negócio, se é que tem ainda. Tinha carga pra cacete, somar aquelas cargas. Infante é muito estranho, né? Pra não falar burro. E me permita aqui, você é um infante diferenciado, Rocha. Né? Mas, cara, tinha um monte de cálculo pra fazer lá, quanto de carga, puta, inclinação. Cacete, velho, né? E aí foi bacana no 2º ano, porque no 2º ano não tinha mais munição e nem dinheiro para isso. Amém. Obrigado, não teve munição para esse negócio aqui, porque era muito difícil calcular aquele negócio, né? E a gente fazia lá, né? E puta, embora no manual a gente desse todo o comando como morteiro, mas no final do dia a peça, né? Da artilharia, a peça tirou. Que dor falar isso, cara. E aí o peça tirou no 2º ano, virou pou, né? O pou. Aí tinha uns que era mais animado. Bum! A peça tirou. Todos NA, cara. Certeza, né? Ninguém fez o fiu. Não, é infante, cara. Se fosse artilheiro, ia fazer pum, bum, né? Ia ser assim. Então, e aí eu vou para a companhia de apoio, companhia de comando, apoio, serviço,
com morteiro 4.2 para apoiar as companhias de fuzileiro, né? E é blindado ainda para ajudar, né? Você tinha lá o M113 lá como dotação na companhia do Lamarca, velho. Cara, era muito pitoresco aquele quartel. Você tinha um ambiente que tinha o 39 Bill, o 4º BIB e o 2º lá no final. E o 4º BIB, por razões óbvias, mais antigo. Então, para galera, para aquilo rolar, para aquilo acontecer, o 4º BIB era que dava as autorizações, desde TFM conjunto, para o pessoal da artilharia ali do 2º passar, pedir a permissão. Obviamente rolava algumas patrulhas para pegar os artilheiros, levar para locais obscuros, um pouco de inquietação. Não vai passar no quartel aqui, não. Né? Rolava essa... Faz parte. Mas ali era bastante aflorado. Eu fico imaginando na 11ª Brigada como isso deveria ser mais presente, né? Um cassino único, um rancho único e, obviamente, o 4º BIB dentro, mais próximo das instalações do 4º BIB. Era muito animado isso, cara. Era sensacional. Não, algumas histórias aqui que a gente achava que eram lendas. Então ele falou do capitão, dos 2 anos, agora do Lamarca. Caramba, viveu bastante coisa. E a gente não pode esquecer de uma das maiores lendas aqui da época contemporânea aqui, né? Que conecta com a nossa turma aqui. Hoje, Coronel FE, Lawrence, serviu na Baixada. Esse é uma lenda. Eu tive o prazer de ter alguns contatos com ele, cara realmente diferenciado. E uma das lembranças que mais vem na minha cabeça, assim, pô, a gente tava lá, né, na fila lá, né, tal, e ele ia todos os dias no rancho. Ele não ia pro cassino, tenente escroto, né, no rancho e tal. E aí, porra, tinha uma baratinha lá no feijão, né? A gente achou que era algum caroço blindado. E aí, porra, era o Uno na época, lá no BC. O cara tava lá, não sei fazendo o quê. Não, ele não servia lá na ocasião, mas ele visitava muito lá. E, puta, ele viu aquilo lá e ele... O Alunal viu aquilo, deu aquela engasopada, né? Porra, ele mais rápido que o Jiraiya, ele pegou... comeu proteína. É uma lenda. E ele serviu como coronel. Depois tive, aí já no meio civil, tive um contato com ele. Obviamente ele não lembrava. Eu contei isso e ele fez uma cara de interrogação, tipo, eu devo ter feito isso umas 500 vezes na minha vida, então isso não faz parte da minha não dieta, impacta, né? Mas era um exército dessa tocada, assim, né? E hoje, quando a gente se conecta com muito orgulho com a rapaziada que está aí se formando, moçada que está aí, né? Ocupando as posições que um dia, outrora, né? Ocupamos. É um exército muito distante disso. E que, sim, como importante segmento, né, do setor que ocupamos e que ele ocupa, ele acompanha a evolução de sociedade, de pessoas. Não faz o menor sentido aquilo que eu passei, vocês passaram, e o que essa galera está chegando agora vai passar são outros momentos, outras dificuldades, outros tudo, e isso não torna ninguém melhor ou pior, mais fraco ou mais forte, muito pelo contrário, isso torna o exército mais próximo da sociedade como um todo. É muito bacana a formação. Muito bom. E como é que foi essa transição, Neves? Depois que acabou o teu tempo, aliás, você falou que saiu um pouco antes, mas o que te motivou a sair? Ou você recebeu alguma proposta? Você já tinha algum planejamento? Eu sempre olhei fora. Uhum. Né? Eu sempre fui um... Bom, primeiro que eu fiz muita merda lá dentro. Fiz bastante coisas interessantes lá dentro, né? Eu não me poupei de ser preso e detido, né? O MB e o E... E o Eco? Não, esse é uma coisa que nós temporários, nós precisamos viver intensamente enquanto está lá, né? E sempre olhar lá fora. E eu sempre olhei lá fora e eu sempre tive muita preocupação que no dia seguinte que eu fosse, e eu via muita gente que no dia seguinte que saísse e não tinha iniciativas como essa. Você saía no escuro e as pessoas ficavam voltando, acho que 1 mês, 2 meses, cortando o cabelo dentro do exército e às vezes mais.
Eu não sei se isso hoje ainda acontece, mas era muito comum você ver, assim, a tenentada, capitão, major, coronel, e major era um pouco mais difícil de sair, mas tinha casos, saía e, eles continuavam vivendo o quartel para poder entender os próximos passos, que não tinha que mais colocar farda. Era um negócio, a transição era muito traumática. Toma sua pecúnia e tchau. E, o que eu fiz até aqui hoje, parabéns. Militar é duro, né? Não tem... Parece que acolher o ser humano militar parece que é um sinônimo de fraqueza, e não é. É uma pessoa, um ser humano. E então as pessoas voltavam no quartel para cortar o cabelo, ranchar, e às vezes indelicadamente você lembrava a pessoa que ela não estava mais lá e que ela não tinha que ir lá todo dia, e que as honras regulamentares que ela tinha direito até outrora, naquele momento, era um puro reflexo de cortesia. Só. Isso é muito duro. E muitas pessoas ficavam mal, com muito pavio para queimar ainda. Então isso sempre me preocupou. E aí eu caio num processo, escuto num grupo, não tinha WhatsApp naquela época, né? Talvez no ICQ, né? Orkut, não sei, tô zoando. Mas cai nos grupos que eu nem lembro como a gente se comunicava naquela época. É tão estranho. Sinal de fumaça? Sei lá, cara. Mas dentro desses grupos aí, a Prosegur tá contratando R2. Sou eu, velho. Eu sou R2 aí. Cara, se eu não for, vai ser eu também, né? E aí eu vou para um processo de seleção, tinha uma galera, eu não sabia o que ia ser, mas eu fui, era R2, né? Eu fui lá. E aí tinha uma galera, e aí começa uma sala cheia. Quem serviu o exército? Aí uma galera, legal, levantou a mão. Quem não serviu, não foi polícia, não foi nada? Aí uma galera levantou a mão, beleza, vocês vão para lá. Eu falei, já deu certo com os caras, né? Caralho, não serve pra nada esse negócio mesmo, né? Quem foi cabo soldado aqui? Aí mais um grupo levantou a mão, você vai pra lá, tal, né? Eu falei, tá vendo? Não vai servir pra nada esse negócio aqui. Puta merda, né? Quem foi sargento aqui? Aí uns 4 lá levantaram a mão, tal. Hop, tal, né? Beleza. Você vai pra lá, tal. E aí só sobrou os oficiais, né? Eu e o Marcos, cara. Eu e o Marcos, o Marcos da turma 9-2, cara. Putz, 9-2 é mais distante ainda, né? Eu e o Marcos chegamos lá, o Marcos tinha sido aeromóvel, né? Aí, tal. Eu falei, nossa, isso é embaçado mesmo, né? Brabo pra cacete, né? Eu falei, eu aqui, né? Fui também, não, vocês comigo, tal. Então vocês vão falar agora com o coronel. Eu falei, agora é minha praia. Vamos falar, coronel, que vocês estão na seleção para supervisor. Aí eu calculei, cara, quem não serviu foi para um canto, quem foi cabo soldado foi para outro, sargento foi para outro, e a gente vai para ser supervisor. Logo, sentença supervisor deve ser muito F. Não sei se pode falar palavrão aqui, né? Deve ser muito foda, é o pick to fly do rolê, né? Legal, aí fomos lá e fomos falar com o coronel, nome do coronel Bravo. O nome dele era Bravo. Coronel Bravo. Começou bem. Nossa, começou bem. Mas como ele se intitulava, um abração pro Coronel Bravo, Minas, hoje tá na reserva 2 vezes, né? Tanto na segurança como na polícia, ele era da polícia, ele falava, Bravo é só o nome. Mais ou menos. Mais ou menos. Aí ele falava, você vai ser supervisor e não sei o quê, as atribuições do supervisor são controlar a tropa, não sei o que lá. Eu falei, sou eu, cara. É isso aqui. Tipo, a gente entende que não tem nada a ver com tropa. Meio civil, não tem nada disso, mas você tem muitos valores que se conectam, e eu começo a essa jornada ali, e aí depois aqueles 4, que tinham 4 sargentos que estavam participando do processo, foram inspetores. Aí eu fui entendendo o que era inspetor, supervisor, coordenador, mas não sabia nada, cara, não sabia nada, e fiz muita besteira no arranque da carreira, porque você faz um arranque de carreira com a cabeça militar, quer fazer ordem unida, quer colocar gente para subir na caixa d'água, para fazer autoguardado, você quer fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com o meio civil, e que essas bateções de cabeça, vamos assim chamar, são coisas que nós não precisamos permitir que a rapaziada que está hoje passe. A gente tem por obrigação
Se o Exército nos deu uma oportunidade de vida, de carreira, de sermos melhores como somos enquanto pessoas, não melhores do que ninguém, a gente tem por obrigação tentar devolver isso para a rapaziada que está lá. E aí você falou num ponto que eu não tinha pensado até sentar aqui, nesta cadeira. Quando eu resolvi ir para o processo seletivo do NPOR, voltando um pouquinho, que foi um insight que eu tive aqui, e talvez possa ser uma coisa interessante. Quando eu cheguei ali para a seleção do NPOR, naquele momento de vida, e talvez seja assim até hoje, eu não podia ser da AMAN, porque era até 19 anos para matricular ou no curso. Não podia ir para a SpaceX. Então você vai para o NPOR normal, ou para a seleção, ou se você um dia almejava ser um oficial combatente, porque você não vai almejar isso nunca, com 15 anos você não sabe o que é isso, a oportunidade já tinha virado a página. Será que esse trabalho não deveria começar um pouco antes? Nas escolas? Puta, existe essa profissão, existe isso, e existe o meio do oficial temporário, o meio do sargento temporário, o meio do cabo soldado temporário, o meio do R2, cabo, soldado, sargento, são todos R2, né? São todos, estão no núcleo ali da reserva, todos são veteranos. Será que não deveria ser? Não sei. Eu sentei aqui, você me perguntou e eu me dei esse insight. Conecta muito com o que o Ismael falou, né? O Ismael falou bastante sobre isso, sobre os... o que ia ser. Todas as... Ainda não... Você vai ver ainda o episódio dele, mas ele fala sobre todas as possibilidades. E algumas delas, inclusive, a partir dessa idade aí, 15, 16 anos, ou seja, antes do alistamento obrigatório. Isso é legal porque... Por que o alistamento obrigatório? Estou com um sobrinho agora. Sim. Acabou de receber o carimbo para ir embora, jurar a bandeira. Mas a primeira coisa que ele me abordou foi: como é que eu me livro disso? Eu falei, seguindo todo o processo, se você chegar lá na ponta e a força entender que você não faz sentido ser, você se livra lá. E não é se livrar, você tem que... Todo jovem precisava experimentar um pouco desses valores. Concordo. Independente de qualquer posicionamento aqui, mas entender que a vida não é tão bela como parece ou como tentam pintar ser. Tem um momento muito difícil. Acho que a força nos dá um pouco de experiência, de experimentar isso um pouco. Sim, e sem dúvida, no meu caso, ainda mais com o meu temperamento e tudo mais, eu ter participado, ter feito parte, conseguir me expor a várias situações que eu não teria me exposto. Com decisões rápidas. Exatamente. Fez com que eu conseguisse hoje, além de todo o caminho e hoje estar aqui, aprender muito e conseguir ter ali referências positivas. No meu caso, eu não queria servir, estava estudando porque eu queria fazer engenharia na Poli e tudo mais. É sempre a mesma... Mecatrônica, eu queria tava estudando, né? E aí... Você leva jeito que você... Foi papirão. E aí eu pedi pro meu pai até para se tinha alguma possibilidade de não ingressar. Eu venho de família militar. E meu pai falou, não vou me meter, tiver que ser, vai ser. Não quero que você sirva, mas segue o jogo. E aí eu... já conversando com os amigos, eu já treinava, fazia as coisas, cara, não, você vai pegar, porque não tem jeito, você vai ter que servir. Eu falei, vou ficar um ano lá, sofrendo, perdendo tempo, não vou aprender nada, isso na minha cabeça, né? Aí fiquei pensando, falei, cara, quer saber? Acho que é melhor eu acostumar com a ideia, ir como voluntário, porque ao invés de ficar um ano sofrendo, eu vou ficar um ano ali, pelo menos alguma coisa eu devo aprender. E aí, quando eu cheguei na hora ali, o sargento me entrevistou, ele falou, e aí, você é voluntário? Aí eu falei, sou. Ele falou, você é voluntário? Eu falei, sou. Ele falou, você quer servir? Eu falei, quero. Ele falou, faz o seguinte, vai ter uma prova aqui daqui, acho que 2, 3 dias, você vai ser oficial e vai ganhar R$2.000. Porra, não sabia que era oficial, não sabia. Eu falei, mas vou ganhar R$2.000, já ia me ferrar, então vou ganhar R$2.000, tá ótimo. Aí eu fui. Aí que entrei pelo NPOR, enfim, mudou minha vida, conheci o Auleta, a gente hoje tá junto e a minha tudo espada isso. foi os seus R$2.000. Exatamente. Falei, eu vou perder um ano, vou me ferrar, mas pelo menos alguma coisa eu vou ganhar. Mas aí, cara, mudou a minha vida. Tem que ter alguma coisa sempre em troca. O meu vamos chamar, a minha isca foi a espada. A sua foi os R$2.000, a sua eu não sei o que foi. Se ele tivesse me falado da espada, eu acho que valeria mais de R$2.000. Eu acreditava nas propagandas do helicóptero. Helicóptero, tanque, você vai correr. Se alistar, aí o cara descia do helicóptero e falou, nossa, eu vou descer do helicóptero. Você achava isso mesmo? Até que eu consegui andar de helicóptero, mas não do jeito que aparecia no comercial. Capotou pra caramba, é isso, né? A nossa turma conseguiu. Todos, tal. Ó, teve uma situação,
foi muito bacana, assim, enquanto vida, né? Você falou das decisões, tomar decisões, mas por que a gente não falar do maior exemplo de humildade que um militar passa na sua formação, e quando ele entende isso na formação, ele aplica na vida e até no momento militar. Uma das coisas que a gente, quando se forma lá na casa-mãe, né? Na casa-pai eu não conheço a grade curricular, mas na casa-mãe você escuta muito lá que oficial, sangue azul, né? Lá, parece que você é alguma coisa extragaláctico do universo, né? Aquela coisa, e você não é nada disso, né? Você é um ser humano como outro qualquer, que está lá como uma engrenagem para fazer toda uma parte de mecanismo maior funcionar. Basicamente é assim que eu enxergo. E uma das coisas que eu mais trago para a vida civil é que a hierarquia por hierarquia, olha só o que eu vou falar, é duro isso, mas é o que eu aprendi no Exército. Mas a hierarquia pela hierarquia, ela serve para duas coisas, basicamente. Afastar as pessoas. 2, gerar custo desnecessário. E trazendo isso para o meio civil, eu exemplifico porque eu aprendi isso no Exército. Você está espantado, né, Rocha? Mas foi isso que esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive lá. Eu chego moleque com uma estrela cinza em cima do ombro, e que no pelotão tinha um adjunto. Eu tinha 19 anos de idade. Eu tinha um adjunto que tinha 17 anos de carreira. Capitão Jorge hoje. Ali foi o maior aprendizado de liderança que eu podia ter na vida. E eu chego lá, e eu bato o olho, e vocês devem ter feito a mesma bosta, certeza. Todo aspira faz isso, não tem jeito. Eu cheguei lá, bati o olho, tinha um terceirinho sargento lá, né? Mirradinho lá, né? E você é sangue azul, cara. Você é oficial, pô. Né? Pá. Eu bati o olho nele, eu falei, ô militar! O cara olhou, pô, já colou os cascos. Eu tinha ensaiado aquela, porque assim, naquela época, você ficava 5 meses, 6 meses longe da farda, então você ficava ensaiando como você ia chegar, aquela coisa toda. E aí, pô, eu tinha feito um roteiro na minha cabeça. Eu olhei lá o sargento lá, falou, ô militar, vem cá. O cara veio, colou as placas lá, apresentou, e eu falei, coloca essa farândula em forma que eu vou vir pegar aqui a apresentação. Voltei, entrei lá no... Puta, você não olhar o terreno, não saber o que você vai falar, como você é idiota, né? Moleque é idiota. Aí você volta, eu voltei, peguei a caneca. Porra, não é à toa que temos caneca aqui na mesa, a minha é maior. Ó. Peguei a caneca, o meu café, e eu voltei para pegar a apresentação do meu, então, pelotão. Pô, por que eu não cheguei um dia antes, fui ver quem era o pelotão, pegar lá o plano de chamada, né? Não, eu cheguei, só cheguei. Aí eu chego, bato o olho no pelotão, tá lá o sargento lá, em forma, mas o adjunto tinha esquecido da figura do adjunto, né? Primeiro sargento Jorge. E aí realmente era uma farândula mesmo, né? Porque assim, tinha gente de quarto B, quarto A, tinha gente de terceiro Delta, quinto foda-se, tinha de tudo lá na tropa lá. E eu bato o olho no Jorge, o Jorge estava com seu impecável, com todos os cursos que eu jamais poderia imaginar que um dia existisse no Exército. Quiçá pensar em fazer aquilo lá. Só o Oliveira doido que fez... Foi que chegou talvez perto. Pô, FE, guia, não sei o que lá, mestre de salto, comandos, montanha, cuspe à distância. Cara, tinha tudo, meu, que você possa imaginar, velho. E eu, aspira com... A estrela recém-desenhada. Cara, ainda bem que não era bordada naquela época, né? Porque senão ia ser mais jegue. E eu colei, cara. Tudo... Você bateu o olho ali. Eu bati o olho, fiz aquela varredura ali, né? No peito do cara. E eu falei, caralho. E aí ele apresentou com toda a sua vivacidade. Né? Naquela época batia assim a mão que disparava a pistola, se deixasse. E eu colei, eu não sabia o que falar. Não sabia o que falar, cara. Porque, porra, vou falar com um monstro daquele. E eu tinha preparado de pé 2...
sargento, fora de forma, lá, rola pro lado. E eu não soube falar nada. Ele apresentou com toda a vivacidade, foi assim que eu cheguei. Ele apresentou com toda a vivacidade e quando ele apresentou, eu nem fiz estar apresentado, eu colei. E colaria 200 vezes com aquela maturidade que eu tinha. E ele falou, sargento, comanda aí, descansar à vontade, o pelotão à vontade, tá apresentado, tudo quadrado, tudo errado. E aí eu fui falar com ele, Jorge, como é que é tá no pelotão que eu tô aqui? Aí ele falou, bom, não é a coisa... Ele falou, ele é um cara super sincero, o capitão na reserva, falou, bom, não é a coisa mais confortável do mundo, mas diz a lei e quis Deus que você viesse para cá. Não gostaria de sair daqui, porque graças ao nosso exército ali naquele momento não temos munição para ir para campo. Então é um pouco mais tranquila a vida do pelotão. Tem um pouco mais guarda e menos campo. E o campo me remete a alguns fantasmas que eu não gosto de rememorar. Eu falei, cara, tranquilo, eu não quero saber dos seus fantasmas, né? Foi imediatamente isso, foi mais ou menos assim. E ele falou, tenente, se o senhor entender aqui um pouco como funcionam as coisas, e a gente tiver uma relação de aqui dentro vai ser sim senhor, não senhor. Só que lá fora, se o senhor folgar aqui dentro, eu vou quebrar o senhor. E eu não quis nem folgar com ele, nem lá para fora com ele, né? Por razões óbvias. Mas brincadeiras à parte, foi um cara que, puta, foi um pai na corporação, foi um cara que sempre esteve do lado, sempre deu os principais, melhores e os mais pitorescos conselhos que eu poderia ter. E isso me reflete a esse pensamento. Se eu não tivesse tido, primeiro, a humildade, e que não é uma característica, infelizmente, inicial da formação. Isso aí você vai na maturidade do tempo. Segundo, se eu não tivesse entendido a posição dele, o significado dele. E terceiro, entendido ali, eu teria vivido um exército que não é o exército que tem os valores. Então, e aí foi uma relação muito bacana. E hoje eu tenho comigo que a hierarquia é importante, sim, na dose certa, mas ela afasta as pessoas e geram para o meio civil custos que nós não precisamos ter. Esse é um dos maiores aprendizados que eu concluo minha fase militar ali, de ter tido essa oportunidade, esse pai, esse professor, que em tão pouco tempo conseguiu transmitir isso de maneira muito didática, com pouca dor. Na minha visão, eu acho que é isso que difere, né? Acho que a humildade é o que difere. Quem chega na tropa e consegue galgar uma carreira bacana, seja nos 6, 7, 2, 3 anos que seja, um mês, que não conseguem. 2 meses, 3 meses. Porque eu lembro também, você né, precisa Carol? do outro. Até bom você ter citado, até falar, não sei se ele vai assistir, mas o Barros foi o meu primeiro adjunto também. Mesma coisa. Eu lembro que eu cheguei, eu bati o olho e falei, caramba, o cara tem idade para ser meu pai praticamente. E fora a experiência, né? Os cursos e tudo. E realmente, cara, quem chega achando que é sangue azul, que tem que tratar todo mundo da forma que acha que tem que ser tratado só porque é hierarquicamente, né, mais alto ali a patente, não dá certo. Primeiro porque são seres humanos, né? E segundo dúvida. Que, você tem que respeitar a experiência da pessoa também. Isso não quer dizer que você vai aliviar, vai abrandar, não vai cumprir, né, o que você tem que cumprir, que você vai aliviar o plano que você tem que entregar. Não é isso. As pessoas não podem confundir. Mas você tem que olhar o ser humano, olhar a comunidade, entender as limitações e entender onde que as peças se encaixam para as coisas fluírem. Ô Neves, eu tive uma vantagem nisso aí, porque eu cheguei na tropa já calejado, porque na formação em si, eu achava que eu era o super-aluno, né? Então, quando você achava que eu era o aspira, eu como aluno já achava que eu era o super-homem. Então, eu tinha o costume de desafiar os instrutores, enfim, o Oleta sabe bem, né? Então, eu paguei muito durante a formação ali, queria sempre dar uma ideia, não, o que eu tava falando... Piruão. Assim, não, putz, essa ideia não tá legal, por que se a gente fizesse aqui? Enfim, paguei bastante aí com essa parte. 200 anos no QTS, mas essa ideia não tá legal. Mas a minha é melhor, esse caminho eu sou mais safo. E aí, cara, paguei muito, e aí cheguei na tropa já, e a gente teve muitos exemplos positivos lá na caserna. Tanto, na época, o Capitão Mogero, o Tenente Fente, que eram pessoas que lideravam muito, sem precisar ser um cara escroto. Sim. Então, a gente teve referências muito positivas, apesar da nossa turma ainda em 2009
meio que ser liberado ainda a questão do trote, aquela questão de você pegar muito no pé ali na formação. Trote, isso é tradição. É, tradição. Mudou um pouco depois de 2010. Mudou. A gente Formação pegou essa A transição. gente pegou essa transição. E até no Assim, iPod. era um mundo diferente quanto aluno e depois quanto aspira e tenente. Assim, a gente pegou essa transição É estranho. de chegar num ponto que não pode mais sentar no 2. Olha só que coisa engraçada, né? Você falou de 2009, eu fiz 98. Então acho que são os ciclos dos 10 anos, né? Sim. São o ciclo dos 10 anos, é possível. É bem isso. Mas a gente conseguiu chegar na tropa já com essa referência Sim. positiva, mesmo tendo recebido vários exercícios de vivacidade, mas conseguimos ali... Mandou bem agora. Conseguimos ter ali uma boa postura com a tropa e tudo mais. E eu já cheguei calejado, porque como aluno eu aprendi. Você lembra do campo que eu fiquei sentando, levantando ali na água, falando, eu tenho humildade, eu tenho humildade. Eu lembro de quase todos. Ó. Mas foi umas 3 horas, mais ou menos assim. Aí eu incorporou. O 01 da minha turma, não 01 de classificação, 01 de aluno, ele era ateu quando começou o curso, né? Um beijão pra você, Mamuli. Se formou pastor, né? Cara, eu vou te falar, no nosso segundo, terceiro campo, cara, teve um momento lá que ele falou, pelo amor de Deus! Mas foi exatamente isso, que o nosso instrutor-chefe lá, hoje tá na reserva, que é Areli, né? Ele falou, aê! Convertemos uma alma! Mas foi bicho duro, cara, olha... Ô Neves, e qual o paralelo que você faz, se você quiser remeter a quando você fez a transição, ou nos dias de hoje, ou os dois, o paralelo que você faz em relação às empresas, quando a gente fala também nessa questão da hierarquia. A gente sabe que o pilar do exército é a hierarquia e disciplina, a empresa não é bem assim, mas a gente sabe também que dentro da empresa tem né? Tem essa cultura também, dependendo da empresa, obviamente, empresas mais tradicionais, empresas mais tech, mas enfim, na tua trajetória, né, desde que você saiu, eu ainda não sei inteira, acho que você ainda vai comentar, mas desde essa tua primeira transição que você comentou até chegar onde você está hoje, qual o paralelo que você faz em relação a essa questão de hierarquia dentro das empresas e se tem alguma similaridade com o quartel e quais são as diferenças? Olha, eu saí, basicamente minha vida, carreira profissional no meio civil teve no âmbito segurança. Sim. E a segurança ela já tem um pouco mais da característica, um pouco mais da hierarquia, um pouco mais da disciplina, um pouco mais ali dessa condição ali do militar, em que pese não ter nada a ver com o militar, mas a gente tem traços disso no ambiente de segurança. E eu saí, fui para uma empresa de transporte de valores, né? Não vou falar o nome dela, mas é amarelinha ela, parece carro do correio, 6 anos lá. E lá eu fui supervisor regional, e a todo instante a gente tinha um coronel como gerente, um coronel como diretor e um coronel diretor executivo. Então você continua com essa condição muito presente na sua vida, né? E se isso não fosse ainda pouco, era ainda mais comum, ali a gente chamava de tropa, na tropa ali dos Call Force, você ter pessoas oriundas e formadas, içadas ali do cabo, soldados e tudo mais. Era muito presente isso. Saio de lá, vou para Coca-Cola. A Coca-Cola é uma estrutura mais cool, mais leve e tal, não sei o que lá, mas trabalho com um argentino doido, que todo mundo aí, Deus o tenha no bom lugar, mas que muitas pessoas passaram pela Coca-Cola e que reforça ainda mais essa cultura um pouco mais intensa ali do militarismo, mas sem muita conexão com o militarismo, né? Ainda na segurança. Vou para a Foxconn, uma cultura que é uma empresa chinesa, né? É bastante forte essa questão da disciplina, da hierarquia, aquela coisa, né? Tudo mais. Aí eu vou para a Heineken, né? A Heineken já é completamente oposta. A Heineken tem uma cultura mais friendly, uma cultura mais Google, uma cultura diferente nesse sentido. E é um choque. Isso é um choque. Esse foi o grande choque. Não, o grande choque foi uma festa que eu participei lá. Esse foi um grande choque. Mas eu vou contar isso daqui, né? Isso foi bastante divertido. Mas assim, o paralelo que a gente faz é que
Assim, eu de verdade não acredito na hierarquia pura e simples. Tudo tem seu grau hierárquico por natureza óbvia, tudo tem seu grau de responsabilidade, tudo é parte de um mecanismo que se completa. E ainda que na sua hierarquia, todos são engrenagens importantes para todo um sistema. Uns com uma atração um pouco maior, um com uma atração um pouco menor, uma capacidade maior, outro uma capacidade menor. Mas todos pertencem a um mecanismo, né? E eu acredito muito nisso, é assim que eu acredito. Isso não me faz ser uma pessoa fácil, eu sou muito intenso. Isso não me faz ser uma pessoa que acredito que a meta não possa ser superada e não dobrada, né? Como alguns estudiosos dizem aí, né? Bate a meta, dobra não. Acho que a meta tem que ser perseguida, cobrada, atendida e superada. Senão não faz sentido. As empresas estão para gerar valor, as empresas existem para ganhar dinheiro e não há nenhuma vergonha em falar que no meio civil, que as empresas estão para ser muito lucrativas e que as empresas não são ONG ou qualquer coisa assistencialista. Então isso faz com que a gente tenha uma disciplina muito elevada, e aí você busca isso na caserna, você remete diretamente, isso traz uma cultura para a gente, e eu sou muito austero com custo. Então tudo que eu puder entregar eu vou buscar mais. E assim, se a gente conseguir fazer 10 com 10 recursos, por que não tentar fazer 12 com 9? Porque a empresa tem que ganhar dinheiro. E eu vou buscar também a minha negociação salarial, meus benefícios, não vou abrir mão de nada disso. Mas a empresa tem, e a gente não tem que ter vergonha de falar isso. E o que no Exército a gente aprende? Fazer mais, ou muito, muito, muito mais, com muito, 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 muito menos, né? E depois disso com quase nada. A gente não precisa ser garimpeiro ou lixeiro, como muitas vezes a gente se passou na nossa etapa militar, de pegar móvel de móvel de outra companhia, móvel do Joãozinho para colocar. Não, a gente não precisa dessa austeridade. Mas a gente também não pode ser um mecanismo que a gente não pondere os custos e que a gente não traga o melhor. Então isso eu trago muito forte. A questão da hierarquia eu vejo dessa forma, como engrenagens que se compõem um grande sistema, que todas têm seu grau de importância, sua relevância dentro ali de um todo. E o que eu trago muito forte é a questão da disciplina de meta. Se eu falar para você que a gente vai entregar isso, nós vamos entregar isso. E isso causa um choque muitas vezes no ambiente civil, isso causa um choque muitas vezes para essa rapaziada que está chegando no mercado agora, com muitas ideias, com uma velocidade de pensamento infinitamente mais rápida do que a minha e talvez a nossa, mas que está muito focado ali naquela etapa, e chamo isso de projeto, e depois largo todo, porque perdeu ali a questão do projeto. Não, para mim é o propósito do todo, o projeto é importante, e eu tenho uma coisa que eu preciso melhorar muito como pessoa, que é comemorar os pequenos passos, porque quando eu estou entregando aquele projeto, aquele ciclo, que é assim que eu chamo, eu já estou pensando no outro, legal, vamos, que tem o outro, e eu quero fazer o outro, e quando eu estou chegando 75% do outro, já estou entregando, eu quero o outro, e eu quero cada vez mais, e não é todo mundo que está para esse ritmo, e normal, natural. E isso às vezes nos transforma numa máquina de moer gente. Mas aí você tem que ver qual é o seu propósito. Tá se identificando aí, né? O que você entrega, achei o que ele você tem que fazer. Ele tá falando de mim, ele tá falando de mim. É o que você tem que fazer, mas eu sou muito movido por propósito, sou muito convicto no que eu acredito e eu não perco um só segundo a linha do que eu acredito. Eu mudo às vezes a direção, que você precisa às vezes contornar alguns obstáculos, mas deixar de enfrentar nunca. A gente tem que fazer. E você acha assim que a carreira militar te potencializou isso? Principalmente, você falou 2 pontos que a gente poderia traduzir, me corrija se você achar que não é isso, mas a gente poderia traduzir pelo espírito de cumprimento de missão
Que é aquele negócio, se eu me comprometi com a meta vai ser cumprida. É a mesma coisa no Vou fazer. quartel, né? Missão dada, missão cumprida. Cumprida. Tal, né? E como você bem disse, fazer muito com quase nada, que era a nossa realidade no quartel, e nas empresas... E até hoje. Tem que ser assim. E nas empresas eu diria que esse é o diferencial do profissional de segurança, né? Eu também vim dessa área e eu via muito isso, era claro. Você fazia isso muito bem, Auleta. Não, eu tentava. Fazia assim. Tentava. Você fez alguns milagres na iniciativa privada. Tive boas referências. Estimula a criatividade. Tive boas referências. Tá né? Exército, Lembra quando eu falei no começo do bate-papo que eu ficava sempre observando os caras, dando palestra? Não, tive boas referências. Tá sendo gentil. Mas assim, acho que o espírito de cumprimento de missão deles, né? Esse negócio da gente sempre... Acho que a gente veio com isso do quartel, ou talvez já veio de berço, mas potencializou no quartel. Não sei se você concorda com isso. Se veio de berço, e pode ser uma característica, sim, mas potencializa muito no quartel. Isso com certeza, né? Aquela... Não é a síndrome do super-herói. Não, é diferente. Não é isso. É diferente. Mas é aquela coisa, quando você chega no seu limite, tem mais 20%, cara. Isso. Né? Falavam muito isso. Né? Tem mais 20%. E quando tá chegando nesses 20%, tem mais um tiquinho, dá pra ir mais um pouquinho, daí. Tem mais um pouquinho, né? E quando não dá, paga. Aí cai o disjuntor, né? E acontece isso, os corridão provam isso pra gente, né? Aí cai o disjuntor, beleza, se reorganiza, sacode a poeira e vambora, vamos em frente. E o que você falou que eu gostei também, né? Que a questão da empresa, pô, cara, se a empresa não tivesse a meta de ganhar dinheiro, não seria uma empresa. Já começa por aí, né? E tem muita gente que se bloqueia com isso. Fala, não, cara, a empresa só sobrevive com dinheiro, pô. A gente tem que ter orgulho de estar numa empresa que está dando lucro e a cada ano aumentando o seu lucro. Você tem que ter orgulho disso. E você não tem que ter vergonha que você ganha bem. Não tem que ter essa vergonha de chegar pro seu chefe e falar, cara, eu mereço ganhar mais. E eu preciso ganhar mais. Eu preciso ser melhor remunerado aqui. O papo tem que ser aberto. E se chega numa equação que o que você entende não é o que o seu chefe entende, tá na hora de você ir embora. Talvez esteja no lugar errado. Né? Exato. E ponto. E tá tudo bem. E isso não torna a pessoa uma pessoa ruim, o seu chefe uma condição ruim ou uma empresa ruim. Não. São ciclos. A minha virada, eu não sei qual, provavelmente pode ter sido a sua também, não sei. Foi o Todes. O Todes? Quando eu fiz tá certo. Quando eu fiz mas você tá falando Todes, não, né? Não. Ah, tá. Quando eu fiz a transição, pra mim, assim, foi muito nítido essa diferença. Eu falei, cara, quem entender primeiro a jogada financeira de como funciona o dinheiro, ganha o jogo. Porque não adianta você ter a melhor ideia, o melhor projeto, a melhor solução para determinado problema dentro da empresa se tiver negativo. Perfeito. Né? Então aí vem todos os conceitos de prevenção de perdas, vem o conceito de tudo que você imaginar que no final das contas ou você vai gerar um saving, ou você vai gerar um cost avoid, ou você vai... Né? Da NASA, tudo isso. Então assim, cara, esse pra mim foi a grande virada, porque no exército você não tem essa preocupação. Não. Né? E quando você vai pra empresa... Você não tem receita infinita. Exato. Porque você não tem verba pro rancho, não tem verba pra combustível, não tem verba pra munição. Você precisa economizar porque não tem receita. Já na empresa você precisa... Primeiro fazer dar uma olhada geral para ver o que está se gastando desnecessariamente, redistribuir esse gasto para coisa que vai trazer efeito e mais produtividade para a empresa, ou mais resultado para a empresa. Então, assim, essa para mim foi a grande sacada, foi a grande virada de chave. E, lógico, né, como o Rocha falou que acontece no quartel, acho que acontece nas empresas também, um pouco de sorte de ter as pessoas certas. Porque as pessoas que eu... Graças a Deus, tanto no meio militar quanto nas empresas que acabaram trilhando ali a jornada, foram pessoas que me deram um caminho bacana. Então acho que isso facilita. Sorte? Acho que isso facilita. Não, eu usei aqui mais porque é um termo que muitos falam, mas... Eu acredito em partes. Eu acho que faz parte da equação. Não eu acho que se você tiver... colocam, mas eu acho que se você tiver no trilho, consequentemente, e fazendo por merecer, obviamente, e respeitando teus valores, questões éticas e etc., as coisas acontecem. Eu acredito muito em sorte. E eu sempre tive sorte. Sorte para mim é o caminho fundamental. Sério. Mas sorte para mim, ela representa estar preparado no momento certo. Isso eu resumo a sorte. Estar preparado no momento certo. Porque se você tiver a oportunidade e não tiver preparado, você não ocupa. E se você... O contrário também é a mesma coisa. Então, eu defino sorte na minha vida como isso. Porque é uma palavrinha bonitinha, tá hypada agora, né? Eu tive a sorte, tal. Então, beleza. Para mim, sorte é a combinação do momento certo com a preparação.
Se você não tiver preparação e tiver no momento certo, a oportunidade, A sorte não adianta nada. não fica de pé. Se você tiver ali com a preparação, X, então não fica em pé. Então, sim, eu acredito em sorte, porque sorte para mim, é a equação do estar preparado no momento certo. É a oportunidade, ela teoricamente vai passar para todo mundo. Então você estando preparado na hora certa, você vai aproveitar. Nem todos vão agarrar, né? A minha sorte de estar aqui hoje. No momento certo, deu certo, casou. E Então, tá aproveitando, só já porque que o Neves, ele tem horário, um cara compromissado. A gente vai precisar fazer o quadro Já Fui Bisonho, porque a gente não vai deixar você ir embora. A gente vai ter a sorte. Bisonho. A gente vai ter a sorte de saber agora umas bisonhadas exato. dele, né? Conta aí pra gente, Neves. Uma história aí que você já tá no horário, mais ou menos. Puta, dá uma Tem que dica ser no Hope aí, que tem que ser no Hope. Tem que ser história de bisonho, sua de preferência. Se quiser contar de um amigo, beleza, mas é mais legal quando é nossa. Eu escutei saber. Ouvi falar, ouvi tem um amigo, falar. Cara da minha turma. Cara, eu erro muito. Eu erro muito e tenho... Qual era o teu número lá no... 07. 07 é mostrão. Eu 07. escutava muito isso. Nossa, isso vem até hoje. O Tenente Rodrigo falando. Cara, ele era um inferno ali. Ele fala, eu lembro até hoje. Direto. 07 é mostrão. Era assim. Até hoje. Eu achava que mostrão era uma coisa boa. Não é uma coisa boa, né? Mas, enfim, cara, foram várias coisas. Eu erro muito. Eu só não me permito errar 2 vezes a mesma coisa. Mas eu erro muito. Eu tive várias coisas. Eu tive uma situação, eu quero fazer um poporri de cagadas, assim, de coisas não tão bacanas. Mas, por exemplo, eu era muito jovem quando eu fui supervisor de segurança olhando carro forte. Aí eu paro lá vejo numa fiscalização, estava fazendo, eu tô lá, vejo lá o cara comendo a marmita dele no bar, lá onde eles tinham para almoçar, e aí o cara pede uma talagadinha, né? Uma pinguinha, né? Tal, e pá, joga pra dentro. Era um fato atípico, isolado daquele momento ali da situação. E aí o recruta, cagada, né? Recruta, o cara pega, fica indignado com aquela coisa, de vez entendeu o que é aquele negócio, endereçar daquela maneira, não. Ele vai, mete no e-mail, e puf, joga pro universo. Resumo desta iniciativa. Obviamente, você formalizou, né? Você está com evidência, está com foto. Você tem que fazer isso, mas tem formas de fazer. Isso fez com que imediatamente a equipe fosse colocada, Expôs, né? Ali expôs a pessoa, colocou numa condição em que foi para uma apuração muito rápida, não tinha muito o que apurar, desligamento por justa causa. Tinha pessoas com 16, 18 anos e, obviamente, a consequência disso foi uma paralisação no transporte de valor numa regional de grande importância. Paralisou mesmo. Paralisou 2 dias. Crise. Com caminhão, com meu nome, faixa, aquelas coisas. Isso é uma puta bizonhada. Caraca, mano. Tem formas e formas de fazer, né? Não muito distante, a gente assume uma operação de alto risco. Antes disso, falar da festa aqui, que também foi outra fiquei curioso agora, bizonhada. você falou da festa. Milico, cabeça quadrada, segurança. Vou para aí vem lá uma diretora de marketing na Heineken, empresa bacana, cool. Adoro, de verdade, aquela empresa é incrível. Vanessa, um beijão para Vanessa. A Vanessa me falou assim, Neves, tem uma festa, é um pouco diferente, mas é muito legal. Eu falei, pô, legal, Van, vamos lá. Eu entro na sala, tava lá várias agências, lá, né, o pessoal representando as agências, e as pessoas das agências, o público mais diferente daquela festa do que a gente estava acostumado nos corredores, para mim, pelo menos. E aí você dá aquela travada, né? Aí você fala assim, milico, cabeça quadrada, aquela coisa e tal. E aí, vamos lá, não, a gente tá tendo uma festa aqui, é uma festa é aberto isso aí, né? Não há nenhum ponto crítico aqui de comentar, uma festa da Desperados, uma cerveja com tequila. Falei, parece bom, gosto de tequila e gosto de cerveja. Então é uma bebida que veio da França, isso no Idos de 2014. Veio da França, vou mostrar
a festa na França, como é que foi? Aí mostraram a festa na França. Dá um Google lá, Desperados na França. Eu falei, diferente o negócio, né? É bem diferente, né? Bem animado, body paint, um negócio assim mais animado. E eu falo, legal, vamos lá, né? Mas já com aquele preconceito militar, né? Você tá com aquela cabeça, bons costumes, ética, blá, 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 aquela coisa toda. Isso não tem nada de errado, mas aqui a tua cabeça não tá para que ele mude. E aquilo é negócio, diga-se de passagem. E não de passagem, aquilo é negócio. E aí vai para aquela conversa, vamos lá, primeira pergunta, beijo triplo pode? Cara, 2014, que cacete que é isso? Próxima pergunta, essa eu não tenho resposta. Puta, como é que vai ser a abordagem da segurança se vê alguém utilizando algum cigarro não permitido? Aí você já começa a ter raiva das pessoas, né? Pensamentos obscuros. Aí você fala, próxima pergunta. Você não tem resposta para aquilo, cara, né? Porque a tua cabeça tá para outro, sim. né? Se porventura encontrarmos ali sexo no ambiente, eu falo, cara, que porra de festa vocês querem fazer, meu? Eu falei, Vanessa, vamos ali fora conversar. Aí, não, calma, vamos ver e tal. Não é bem assim, é que é um público underground, a gente tem que colocar isso no mapa de risco para ver como é que aborda, porque não é que a gente vai fazer isso e não permitimos isso, obviamente, mas como é que a gente aborda um tema, porque é um tema muito sensível, que mexe com reputação, com público formador de opinião, e tem que ser dado uma tratativa para isso. Como é que a gente vai tratar isso? E aquela cabeça quadrada, fechada, beijão pra Van, que me desafiou naquele momento. Eu falei, não vai ter festa. Não, mas como não vai ter festa? Não vai, cara. O que vocês querem fazer? Não, pensa um pouco, volta amanhã, tá bom. Pensa um pouco, puta bisonhada, segunda grande bisonhada da carreira, mas que abre a mente. E eu falo, tá, e por que a gente quer ser mais realista que o rei? E aí a gente entendeu, montou o plano. Beijos triplos aconteceram, bacana, uma festa com muito amor, mas as outras coisas não aconteceram. Uma festa super bacana, 1.200 pessoas, puta ambiente, assim, diferente dos padrões habituais do que se tinha, do que se olhava, mas que não teve consumo de droga, teve muita gente se divertindo, muita gente aproveitando. Cara, não teve nada demais. E você com aquela cabeça quadrada, né? Você tem que quebrar um pouco desse paradigma, entender até onde vai. Isso não feriu nenhum valor, isso não feriu nada do que eu acredito, isso não feriu nada do que eu entendo como vida. Outra coisa que aconteceu, e aí não é nenhuma bizonhice, muito pelo contrário, eu já estava um pouquinho mais, mas você vê muitas vezes as pessoas falando, criticando, debochando e talvez até olhando com outro olhar que deveria ser diferente. Vou falar aqui, tenho certeza, vou olhar para cá de vocês agora. Parada gay. É um tema que você fala assim, foi uma parada gay, não sei o que lá. Puta cabeça fechada, preconceituosa. Você não é obrigado a viver isso daí se você não acredita, se isso fere seus valores. Mas lá, cara, tem negócio ali no meio. A gente eu tive dentro de um trio, dentro de uma marca que a gente tinha, eu tive a oportunidade de cuidar da segurança. Aquilo é um trabalho de um grau de técnica tão elevada. Primeiro que você tem, eles chamam talvez de tribos, eu não sei bem, mas são o LGBTQIA++, e talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Cada faixa ali daquela parada, ela tem um público desse. E você tem que sincronizar o bloco, o deslocamento, o cordeiro que vai abrindo, a produção, o efeito artístico, a música e o motorista. A mesma operação. E aí você vai para um ambiente que tem 3 milhões de pessoas, eu não estou fazendo nenhum aqui juízo de valor, se é A, B, C ou D, não, estou falando que tem 3 mil pessoas, 3 mil consumidores, 3 mil famílias ali, de alguma maneira,
às vezes, eu estou falando de alguma maneira, porque você tem 3 milhões, né, 3 milhões de pessoas, às vezes tem gente da mesma família, às vezes você tem famílias diferentes. Eu não sei quantas famílias ali congregam, mas são 3 milhões de pessoas. E aí você tem, num único dia, num único evento, o movimento de um grande CD de distribuição de cerveja. De um mês. Em um dia. Em um dia. Em algumas horas, talvez. Sem você se preocupar ali com roubo de carga, movimentação de grana, sem nada. Porra, até que ponto a tua cabeça, o teu preconceito atrapalha a empresa? E essas coisas, isso não é nenhuma bizonhice, mas é bizonhice se você não se preocupar. Então, são essas reflexões que a gente tem que ter. Isso não faz você ferir seus valores, não faz ferir no que você acredita, isso não faz você ferir... Mas você tem que pensar como negócio. Sim. Né? E tem que fazer aquela coisa acontecer. E aí, por fim, outra bizonhada. Agora é bizonhice mesmo. Assuma uma operação de alto risco e você chega lá numa condição de entender que um problema bastante intenso da nossa baixada, né? Quem vive aquela baixada ali, puta, ali a gente tá falando, né? Tem o Santos e tem a Baixada, né? O Santos é uma parte da Baixada Santista, né? Mas ela não é o todo dos desafios, principalmente no crime organizado, colocam naquela população. É um absurdo. Eu, como santista, não só de coração, de nascimento, hoje adotei Itu como centro do mundo na moradia. Aqui hoje ocupa um pouco mais nesse coração do Velho Infante. Mas você vê ali um ambiente daquele tomado pelo crime organizado, de um problema estrutural profundo, e você vê pouca capacidade ali do Estado, por mais que queira, mas é freado por várias outras forças, vamos chamar assim, no enfrentamento, na estabilidade, e muita família boa tendo que conviver com aquilo. E aí a bizonhice, você assume uma operação como eu assumi uma operação de alto risco, e você quer colocar uma cadência de uma realidade de operação que você e talvez pouquíssimas pessoas tenham vivido. Então você entra no campo jogando com uma regra de campo que não é aquela regra, não tem regra, e você não parou um pouco para entender ali, porque você está muito imbuído de fazer a coisa acontecer, e aí você entrar no campo jogando sem saber das regras, a conta chega, a dor te torna um aprendizado mais intenso, mas quando você consegue entender o jogo e faz a coisa acontecer, como hoje temos um grau de estabilidade um pouco melhor do que quando começamos, um pouco bem melhor, você tem muito orgulho da jornada, mas é bizonhice porque às vezes você coloca pessoas em risco que não precisava ser colocado, inclusive você mesmo, porque eu tenho um estilo de liderança pé no barro, pé no campo. Se eu vou falar para alguém fazer, isso desde mesmo sempre, eu vou junto, depois a gente vai, mas você se coloca numa condição que talvez você não precisasse colocar. Dá um pouco de bizonhada, um pouco de escorregada, mas no final disso tudo, gente, o que importa das bizonhices da vida, e eu erro muito, e eu quero errar sempre, eu só não posso errar 2 vezes a mesma coisa, é o que você traz de aprendizado para você não errar de novo. E você não pode errar 2 vezes a mesma coisa, e você tem que compartilhar esse seu erro, essa sua informação, esse seu aprendizado com alguém ou com outras pessoas, para que essas pessoas não passem pelo que você passou. É muito... Estou procurando a palavra, mas é egoísta. Eu acho que a palavra é muito egoísta você não compartilhar as suas dores, seus aprendizados e as suas bizonhices com outra pessoa e permitir com que ela passe a mesma bizonhice. Isso é muito egoísta, isso não é altruísta, isso é estranho. E olha que legal, um dos nossos objetivos quando foi criado o quadro é justamente mostrar para todos que às vezes a gente está vendo às vezes um militar ou um executivo, uma alta patente e tudo mais, e acha que aquele cara não erra, que aquele cara é invencível. Então o quadro ele mostra justamente isso aí, pessoas que erram e como que a gente pode aprender com isso. Então achei que atingiu o ponto conectou bem, certeiro aí. E Neves, queria te dar um presente aqui para formalizar
Puta merda, hein? Agora você tem uma caneca também da divisão. Olha lá, isso? Tenente Neves. Nossa, pera aí que eu já vou usar agora. Já coloca mais uma hora aí agora, pra poder usar. Eu só espero que não tenha nenhum laxante aqui, que a sacanagem é bem-vinda. Pode ser um exercício de velocidade. São outros aí. tempos agora. Um brinde à divisão, um brinde ao programa, um brinde a tudo de bom que vocês estão fazendo, sendo bastante disruptivo e fazendo a diferença no mercado para um setor, um segmento, pessoas, os veteranos, que por vezes foram muito esquecidos e que ainda não recebeu aí toda a tratativa que merecem por tudo que se doou à pátria, por tudo que acredita à pátria, por tudo que fazem de melhor. Um brinde aí. Excelente, um brinde. Muito bom. E Neves, pra gente encerrar com chave de ouro. Não tem gosto nenhum, não, então tá, não tá sacaneado. Perderam a oportunidade. Faz isso pro próximo. Pra gente... Não, foi um prazer, funcionária sua, hein? Tem certeza? Promete. Tá explicado agora. Camis, vão te sacanear. Sacaneia, Camis. Tô autorizando aqui, em pó ou em... Duas soft skills que você hoje aprendeu na caserna, que hoje na sua vida você usa bastante, que elas são presentes, tanto na parte pessoal quanto profissional, e também o que você está fazendo hoje, que a gente não chegou nesse ponto, né? Legal, olha, assim, disciplina, eu tenho, assim, para mim é muito presente, é muito, muito, muito presente, e uma outra coisa que é difícil às vezes as pessoas entenderem, é o meu nível de comprometimento, que eu traduzo isso em propósito. Se eu tiver, e eu não estou falando aqui coisas que eu não faço, depois você pergunte para alguns que acompanham e sofrem literalmente, porque eu não sofro. Quem sofre são as pessoas que mergulham no meu propósito e que acaba virando propósito deles. Mas eu tenho jornadas de 16 horas, 17 horas. Já batemos 23 horas de jornada. E eu tô feliz. E eu quero mais. Porque eu tenho um propósito. E eu vou fazer acontecer. Não é o custe o que custar. Mas o que depender desse velho infante, eu vou fazer. Isso eu levo. Hoje eu estou à frente da maior operação de segurança ferroviária de transporte de cargas do Brasil. Isso me coloca numa condição de responsabilidade com o mercado, com a empresa e com o mundo. Com a sociedade como um todo. Como o mundo. Né? Se você olhar aqui, a cada um prato no mundo é o nosso agro que alimenta, e a gente tem uma boa fatia desse transporte aí, então eu posso prejudicar a alimentação do mundo. É assim que eu me enxergo, gente. Eu me enxergo numa condição em que se o trem não chegar no Porto de Santos, eu vou impactar o porto e eu vou impactar o PIB nacional, que por sua vez vai impactar várias famílias dentro do nosso amado Brasil, no exterior como um todo. É assim que eu enxergo a minha vida. É assim que eu toco. Eu tenho também na minha carteira de atividades, eu tenho atividade de facilities. Facilities, cara. A gente tem 8 mil colaboradores, mais centenas de localidades em que a gente cuida daquele colaborador. Leva água, leva condições de trabalho. A gente tem hotéis na nossa atribuição e malha ferroviária, que o maquinista, depois de trabalhar 8, 10 horas, param, descansam. O outro que já descansou assume o trem não para nunca. Esse descansa mais 8, 10 horas, sei lá, volta no próximo trem e assim vai. Cara, é muito bonito o que a gente pode fazer. Onde a gente aprende isso? Logística. Onde que a gente aprende o sistema de logística mais integrado que a gente tem? No Exército. Cuide de prevenção de perdas. Aliás, Camila vai vir aqui, né? Nossa gerente trouxe um prêmio muito importante. Primeira vez que a ferrovia levou um prêmio de prevenção de perdas pela Associação Brasileira, um prêmio altamente reconhecido, foi na nossa gestão, na pessoa da Camila, que recebeu agora em novembro. Eu já falei para ela, aliás, fala isso para ela, lembra ela, tá? Qual o prêmio que a gente vai trazer de prevenção de perdas nesse ano, porque o prêmio que ela se esforçou para trazer foi de 2024, 2025 tá devendo, cara. É simples assim, né? Tem uma parte de investigação,
Você imagina, a gente opera em 14 mil quilômetros, hoje 7 mil e uns quebrados, porque dividiu um pouco dividiu as malhas de responsabilidade num ambiente que não tem perímetro, não tem cerca, não tem iluminação, não tem apoio da segurança pública e por vezes a gente atravessa comunidades essa compostas por muitas pessoas de bem, mas que infelizmente a mazela da sociedade, o crime organizado, coloca essas pessoas de bem refém daquele sistema, daquele local. E o nosso trem está passando ali, e por vezes atacado. E por fim, não menos importante, estava tudo muito tranquilo, paz, sereno, eu estava voando, recebi agora uma nova atribuição, missão dada, missão cumprida. Em primeira mão aqui com a divisão? Primeira mão. Eu vou falar pro meu chefe é uma benção, obrigado, Cris, você mora no coração, mas você é um cara do outro mundo. É um cara fantástico, um cara que a gente tem muito orgulho de ter ele na nossa liderança. Mas ele falou assim, cara, tá tranquilo, já tocou aí segurança, facilita e tal. Toma aí frota e mobilidade dos colaboradores. Eu não sei o que eu vou fazer ainda da minha vida, porque tá faltando hora, ver agora, eu não sei ainda o que vai ser. Mas eu sei que a gente vai fazer mais com menos, porque dá para economizar, dá para melhorar, dá para fazer alguma coisa. Não sei ainda o que, depois a gente fala o que. Mas acabou de chegar, tá fresquinho isso. Mas é a confiança, né, de uma área. A gente tem uma fênix na nossa área, o logo da nossa... sabe aquelas coisas que você traz do exército, né? Você tem que ir reforçando símbolos tal, e tudo mais. Nós temos uma fênix, era uma área que estava bastante em descrédito, bastante desacreditada na companhia e, puxa, cada vez mais a gente vê a área crescendo, recebendo atribuições e como bom e velho infante aqui, pode mandar que a gente vai conseguir. Eu não sei o que vai vir mais, mas já estou vendo que deve vir mais alguma coisa também. Não sei o que ou quando, mas pode vir que a gente dá conta, né? Muito bom, parabéns. Espírito de servir. Parabéns pela tua história profissional, pessoal. É uma honra poder ter você aí no círculo de amizade, de profissionais. Obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Passei um pouquinho, mas foi um momento muito bacana. Queria só comentar uma coisa muito rápida. Eu tive um curso de armas não letais com uma pessoa que está nessa mesa. Se não foi você, só sobra uma. E era um momento de Covid, que a gente estava bastante impactado ali pelas questões de vida, de momento, de respiração e tudo. Acho que eu nunca falei isso publicamente. E a gente testou tudo que você imaginar, cara. Foi um curso... Eu não sei porque eu me meto nessas coisas. Também não entendi, mas tudo bem. Cara, a gente testou de tudo, cara. Aí veio choque, beleza, tomou um choque. Aí tomou elastômero, cara, ficou uns roxos, beleza. Você vai indo. E aí, cara, inventaram uma desgraça de uma granada de CS bailarina. Cara, aí não, coloca a máscara, mas não adianta falar que acredita na técnica e no equipamento. Cara, você não acredita na técnica e no equipamento, cara. Isso é a maior besteira que falo, mas dá certo, eu sei. E aí, meu amigo, eu tô falando pra você porque eu não quero falar pra pessoa que tava. A gente passou, eu fui a primeira pessoa ali, era um grupo, mas eu fui a primeira pessoa a utilizar máscara. E um colega que tá nessa mesa estava sem a máscara, com a bailarina comendo solta. E ali já me deixou um pouco assim, desconcertado com a máscara sem sofrer nenhum tipo de ardência. E aí, obviamente, passamos ali, mas você com aquele pensamento, puta, respiração, Covid, aquela coisa, gente morrendo, aquela coisa, tudo junto. E aí tem a hora de inverter os papéis. E aí o cara que tava com a máscara, não vou falar quem foi, e eu sem a máscara. E foi um dos momentos, um momento muito intenso ali do treinamento para mim e muito ruim. E puta, e você não tem o que fazer, você tá no meio do CS, não adianta, e o ar não vinha, e puta, entrou em pânicos delirantes. E aí esse cara que tá aqui, meu, que já tinha se ferrado, era com F também, mas não era ferrado, ele vai acalma, como um bom infante, bom irmão de arma, bom não. Calma, Neves, calma, tá tudo... Calma, você nem sabe onde você tá, né, cara?
E, pô, já tinha passado ali no CS, já tinha passado no lacrimogênio, em outros momentos. Na força, na própria iniciativa privada, eu não tinha sentido como eu senti. E aí, Auleta, você foi um cara fundamental, velho. Porque eu lembro como hoje você colocou embaixo do braço ali, né? Calma, respirou, vamos sair. E aí o instrutor jogando para fumaça, querendo sair. Só que ali já tinha passado o meu limite. E você, cara, como um bom infante, um bom irmão de arma ali, você calma, vamos ali e tal, entender o momento, respira tal, e cara, e ali eu não sei lá quanto tempo eu voltei, mas puta, afoguei, perdi a respiração, perdi ali o domínio que você, né? E aquela experiência foi muito ruim. Foi muito ruim aquela experiência. Eu já tinha passado CS algumas vezes, barraca de gás, aquela coisa, mas eu não sei porquê, eu acho que a cabeça não estava pro mood do negócio. E, puta, você teve lá do lado. Então, cara... Que isso, cara? Minha continência... Emocionou. Porque você foi o cara que fez o volta calma e, puta, como um bom irmão, um bom infante. E você sabe o quão intenso foi. E, cara, deu tudo certo, deu tudo bem, estamos aqui. E eu não podia deixar de prestar essa homenagem a você. Obrigado. Tamo junto, meu excelente, irmão. hein? Que honra. Eu acho que a gente pode fazer, até para finalizar, um depara, né? Eu achei que ia trazer a CS, já, pra finalizar, bailarina. então... Não, eu ia dizer o seguinte, né? Quantas pessoas, né, trazendo esse exemplo que ele deu, quantas pessoas precisam desse acolhimento nos momentos difíceis, né? E quando a gente olha para os veteranos, principalmente em transição, a maioria precisa, né? Então, assim, acho que a proposta da divisão é essa. A gente está girando num propósito de valorização dos veteranos, só que para valorizar os veteranos, a gente tem que aumentar o nível de consciência das empresas, tem que aumentar o nível de consciência dos próprios militares que saem e não sabem quais as possibilidades eles podem encontrar aqui fora, e para isso precisa do acolhimento. Precisam de pessoas para poder guiar, pessoas para poder acolher, pessoas para poder não ficar falando que sabe ou que não sabe, mas só pegar na mão e falar, cara, vem comigo, vou te ajudar, talvez eu não saiba tudo, mas o pouco que eu sei vai contribuir na tua formação. O que deu certo para mim foi esse, e isso não quer dizer que seja o mesmo caminho para você. Exato. Mas para mim deu certo. Exato. Então, pô, agradeço mais uma vez a tua presença. O Neves, ele é humilde demais, porque tem muita coisa que ele não falou, mas ele é um cara, pô, que no mercado, né, no campo de atuação dele, sempre foi muito reconhecido, já ganhou prêmios aí de melhor profissional de segurança aqui, acho que do Brasil, não sei se da América Latina. Foi no mundo, foram 3 anos consecutivos. Ele não faz, vê a humildade, o cara foi no mundo. Foi em Londres. Mas assim, é uma pessoa que realmente nos enche muito de prazer estar aqui hoje com a gente, porque, principalmente pelo impacto das coisas que você falou, da abrangência, de quantas outras famílias e outros profissionais você vai conseguir impactar através da divisão, e pra gente é uma honra. Então, mais uma vez, só agradecer a tua presença. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, Roger. Valeu, pessoal. E, cara, foi um prazer te conhecer aí agora. A gente já se conhecia de vista, mas estar aqui com você hoje foi uma aula, realmente. A gente conseguiu aprender bastante. Então, muito obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço. Tamo junto. É interessante a gente só reforçar ID Divisão na tela. Pessoal, se inscrever. Aliás, agradecer todos que já são membros da nossa comunidade. Sejam bem-vindos. Vocês estão vendo aí as novidades acontecendo semana a semana. Então fiquem ligados. Não esqueçam de seguir aqui todos os nossos canais. E vamos para a próxima. Obrigado pela audiência e fé na missão. Valeu, pessoal. Fé na missão.